crença da crença, o medo do medo, o medo da crença. Provavelmente você não deve ter ouvido essas expressões em lugar nenhum, porque foi algo que eu cheguei a esta conclusão. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma espiritualidade real. Particularmente, eu estou cansada desse monte de espiritualidade que vem sendo ensinado agora por essas pessoas que se ditam gurus espirituais, né? Ou às vezes nem se ditam, mas se portam como gurus espirituais. Eu estou cansada de ficar ouvindo termos do tipo: não pense negativo, senão você vai atrair isso. Você não pode ter pensamentos de escassez, senão você vai ficar pobre. Você não pode se preocupar, você não pode ter medo, porque senão você vai atrair tudo isso para a sua vida. E a partir disso, nasce uma nova crença, uma crença da crença. Uma crença que diz pra gente, que ensina a gente que se a gente pensar negativo, a gente vai atrair coisas negativas. Ou seja, seja feita a vossa vontade. Se você acha que se você pensar negativo vai atrair coisas negativas, bum, atrai coisas negativas. Então, esse papo de crença hoje na atualidade é uma coisa que está realmente me incomodando muito. O nome desse canal eu decidi mudar e coloquei como Laboratório do Despertar. Por quê? Eu considero a minha vida um grande laboratório. Eu sou terapeuta holística, para quem não sabe, só que tudo o que eu ensino, antes eu testo em mim. Antes eu aplico na minha vida, antes eu passo pelos processos que todo esse ensino que eu passo, ele traz de fato na nossa vida. Então eu venho há anos estudando sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre despertar da consciência, sobre manifestação, sobre cocriação, sobre eu superior, sobre autocuidado, autoconhecimento, enfim, tudo que diz respeito a como nós seres humanos nos conectamos, nos relacionamos com a vida, com as pessoas, com o externo, e como fazer com que esse relacionamento seja mais leve, seja mais próspero, seja mais positivo. E dentre esses estudos, eu já caí em muitas armadilhas. A armadilha mais atual, que eu acho que está bem em alta também, é essa questão da crença, né? Do prosperar, da manifestação. E eu percebi que eu estava entrando em um looping onde eu estava com medo de pensar, medo do medo, medo das crenças. E esse medo do medo, eu sentia ele potencializando tanto esse meu poder de cocriação para o lado negativo. Porque assim, galera, todos nós somos cocriadores. Todos nós estamos o tempo inteiro atraindo coisas, manifestando coisas, cocriando coisas. Não é só em momentos X ou Y, é o tempo inteiro. Então, se a gente não está consciente daquilo que está passando na nossa mente, se a gente está vivendo no automático, a gente se perde e a gente cria uma realidade muitas vezes desagradável. Partindo desse conceito, eu me aprofundei mais ainda nos estudos sobre lei da atração, sobre manifestação. E dentro desses estudos, eu adquiri novas crenças que estavam sendo extremamente prejudiciais, que são essas, do medo do pensar negativo, do medo medo de sentir medo. Eu não posso sentir medo, porque se eu sinto medo, eu estou criando situações amedrontadoras na minha vida. Você já passou por isso? Você já se pegou pensando, nós aí, né, que todos nós que estamos nesse processo de despertar, você já por acaso se pegou pensando em, ai meu Deus, eu não deveria estar pensando nisso, nossa, cancela, cancela, cancela. Quando a gente tem esses pensamentos e a gente escolhe simplesmente suprimir eles, ignorar eles, eles não somem, eles vieram por algum motivo, eles estão ali por algum motivo e muitas vezes estão nos avisando algumas coisas que a gente precisa olhar. O que não dá para fazer é parar o que está fazendo por medo. Ah, estou com medo de avançar, estou, né, não deixar esse medo te dominar. Ok, ótimo, isso é legal, isso é bacana. Só que sentir essas emoções não é errado. Passar esses pensamentos pela cabeça não é errado. Nós somos seres humanos. A gente pensa coisas. A gente tem registrado diversas coisas nesse nosso corpo, nesse nosso ego, e que ignorar elas não vai fazer elas sumir. Pelo contrário, muitas vezes elas vão ganhar força e vão aprender a ser mais sutis e se expressar de outras formas que você não percebe,
mas que está trazendo ainda assim consequências negativas para sua vida. Então não é sobre não posso pensar isso, não posso imaginar isso, não posso sentir medo. Não é sobre isso. É sobre olhar e entender por que eu estou sentindo isso, da onde está vindo isso, como eu posso transformar, transmutar isso. E não lá, não estou ouvindo, não sei. Não adianta fazer isso. Isso, o que essa espiritualidade aí da nova geração vem ensinando pra gente e fazendo cada vez mais nós ficarmos frustrados com nós mesmos, achando que nós somos o culpado, nós estamos com problema, nós... Uma coisa que a gente precisa entender dentro desse universo da espiritualidade. Você já está pronto, você já é bom o suficiente, você consegue, você tem tudo o que precisa. A única coisa que está te atrapalhando, te bloqueando, te impedindo, é você mesmo e esse monte de desinformação que existe dentro da nossa cabeça, dentro da sua cabeça, da minha cabeça, da nossa cabeça. E é óbvio que eu falo isso pra você. Por quê? Porque eu sou perfeita? Lógico que não. O nome disso aqui é laboratório. Por quê? Porque eu venho testando coisas em mim, venho caindo com a cabeça no chão, venho me esfolando, venho me ferrando para poder passar isso aqui sintetizado e bonitinho para que você não passe pelas mesmas coisas que eu passei, para que você não precise passar. Mas às vezes eu entendo que você vai ter que passar, e às vezes você vai ter que passar até pior. Então, cada um com a sua vida. E já aproveitando esse gancho de cada um com a sua vida, cada um tem a sua realidade. Não existe fórmula pronta. Não acredite nesses gurus, nesses espiritualistas que dizem você tem que fazer isso para obter isso. Se você agir assim, você vai conseguir isso. Se você... Para com isso. Porque isso vai gerar uma frustração enorme em você caso você não consiga. Entenda, você é um universo único, exclusivo, diferente de todos. Não existe uma fórmula pronta para você. Você vai encontrar, vai se transformar e vai descobrir qual é as suas fórmulas, porque não existe só uma. E ela pode mudar, inclusive, durante a vida. Uma hora pode funcionar, ser de um jeito, pensar de um jeito. Só que nós estamos o tempo inteiro em transformação. O universo ele se expande e nós, né, o macro reflete o micro e o micro reflete o macro. Então, assim como o universo está sempre se transformando, sempre mudando, nós também estamos. Então não adianta eu querer pegar uma fórmula pronta, aplicar na minha vida e esperar que exista um resultado X ou Y. Ah, mas o que eu faço então? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você precisa olhar para dentro. Você precisa parar de procurar no externo. Procurar um guru, procurar um milagre, uma pílula mágica, uma fórmula mágica que vai transformar a sua vida. Porque isso não existe. Isso aí você vai encontrar dentro de você, através da autoobservação, através da autoanálise, através do contato com o seu eu superior. É lógico que você não precisa fazer sozinha, né? Ou sozinho. Afinal, estou aqui para isso, né? E eu tô aqui para quê? Só que o que eu ensino, né? Dentro das minhas sessões, dentro das minhas terapias, é exatamente isso. É como eu desenvolvo essa auto-observação para que eu tenha a minha autonomia de poder me curar, de poder me transformar. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um combinado. Vamos parar de pegar essas verdades soltas, porque existem milhares de verdades, né? Afinal, somos um universo e o que eu acredito funciona para mim. Então, vamos parar de pegar verdades externas e vamos construir a nossa? A gente pode... com certeza ouvir, afinal eu sou um laboratório, eu estou o tempo inteiro estudando e aprendendo, certo? Só que antes de internalizar algo, eu pergunto para mim, para minha centelha, para o meu eu superior, isso faz sentido para mim? Isso sou eu? Isso corresponde à minha essência? E com, né, o desenvolvimento diário, a essência responde. Você aprende a ouvir a essência, você aprende a ouvir o eu superior. O Espírito Santo, ou seja lá que nome você quer dar para isso. Então, o que eu quero propor aqui com esse vídeo, com essa nova etapa desse canal? Eu quero propor que nós nos tornemos todos um grande laboratório. Porque, na verdade, nós já somos esse laboratório. Só que a gente não entendeu isso ainda. Então, a gente fica, né, se engalhando nas situações da vida. Então, olhar para a nossa vida como um grande laboratório, além de trazer mais leveza
para essa situação, porque eu entendo que eu estou me conhecendo, eu estou me estudando. Afinal, eu encarnei aqui para isso. Isso pode ser até em assunto para outro vídeo aí. Estamos aqui para isso. Para nos conhecermos. Para nos desfrutarmos, para nos expandirmos. Então, se eu sou esse grande laboratório, por que eu não estou estudando ele? Por que eu não estou brincando com ele? Por que eu não estou testando aí algumas coisas novas? Quem sabe eu descubro potencialidades que estavam abafadas dentro de mim. Que estavam soterradas em crenças, em traumas, em bloqueios, em limitações. Então esse vai ser o nosso espaço. O nosso espaço, o meu espaço e o seu espaço para nos descobrirmos. Para nos desvendarmos durante todo esse processo de despertar de consciência. Porque não, galera. Espiritualidade não é só flores, arco-íris, e luz, e mentores, e anjos. Não, galera. Deus, o universo, o todo, criou o bem e o mal, o positivo e o negativo, o yin e o yang. E não foi à toa. Não foi só para eu ficar alimentando o lobo do bem, olha a crença, alimentando o lobo do bem e deixar o lobo do mal passar fome. Não. Ambos precisam ser alimentados. Só que você vai ter que saber escolher qual tipo de alimento você vai dar para eles. Qual tipo de alimento você está dando pro seu lobo do mal? Porque existe um alimento específico para esse lobo do mal, né? Que é o autoconhecimento, que é o olhar para esse lobo do mal. O que esse lobo do mal tá querendo falar? O que ele quer? Por que dói tanto? Por que ele grita tanto? Por que ele se sacode tanto? Por que ele tá causando tanto caos? Como que eu adestro esse lobo do mal? Porque quando você adestra, você ganha uma potência. Você ganha um poder. Porque ambos os lobos são importantes, eles existem por um propósito, ambos são importantes e ambos têm o seu próprio poder. Então, onde está esse seu poder? Então, a partir de hoje, a gente não tem mais medo. Medo do lobo do mal, medo do medo, medo dos pensamentos. Não, a gente investiga. Da onde que vem? Por quê que tá vindo? Vamos instalar uma nova crença agora? Ao invés de, não posso sentir medo, não posso sentir preocupação, escassez. Ao invés dessa crença, vamos colocar a crença no lugar de eu tomo o meu poder e eu não permito que as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos determinem a minha realidade. Apenas os pensamentos que eu escolho que vão determinar. Porque, não sei se você percebe, dentro da sua cabeça passa milhares de pensamentos. E, inclusive, a gente conhece até como popular pensamento intrusivo, né? Aquele pensamento intrusivo, vou me jogar daqui, vou tacar meu celular daqui. E por isso meu celular cai? E por isso eu me jogo? E por isso essas situações estranhas desses pensamentos intrusivos acontecem? Por que tem pensamento negativo que não acontece e tem pensamento negativo que acontece? Sabe por quê? Porque você acredita. É só isso. É a crença em cima da crença. É a crença em cima desse pensamento. Então é só não acreditar. Ouviu? Não, não é verdade. De onde é que tá vindo isso? Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô deixando esse pensamento me enganar? E essas perguntas vão abrir um grande leque na sua mente, de novas possibilidades, de novos paradigmas. Paradigmas que estão aí presos dentro de você, que estão te limitando, que estão te bloqueando. Aí você descobre que esse lobinho mau, ele não está bem adestrado. E daí você educa, você ensina, você trabalha. E não, não tô vendo que tem um lobo mau. Meu Deus, não existe isso. Existe. E vai existir até o fim da sua vida, tá bom? Enquanto estivermos aqui encarnados nessa terra de dualidade, a gente tem que aprender a lidar com essa dualidade. E não tapar os ouvidos e fingir que eu sou um ser de luz evoluído. Igual muitos fazem. Não, eu sou um ser de luz evoluído. Pronto. Nada me afeta. Nada de ruim. Amém. É Deus no céu e eu na terra. Não, meu amor. Se você tá aqui, você tem que lidar com a dualidade. Existe a dualidade. Porque isso é estar vivo. Isso é estar dentro desta carne. Isso é o que anima esta carne. E você está aqui por um propósito. Se não tivesse mais propósito para você estar aqui, você não estava mais aqui. Você já teria saído desencarnado.
Então vamos aprender a lidar com tudo isso ao invés de tapar os ouvidos e fingir que não existe? Porque, como eu falei, vai se manifestar de outras formas, vai encontrar alguma forma que você não perceba para afetar a sua vida de forma negativa. Porque precisa sair. Porque existe. Porque está dentro de você. Existe. Eu acho que esse vídeo ele trouxe mais dúvidas do que explicações, talvez. Mas esse é o maravilhoso poder do laboratório. Não é sobre trazer respostas, até porque respostas não existem. É sobre trazer conceitos. É sobre abrir mais portas, mais possibilidades. É sobre poder olhar para esses paradigmas e descobrir que eu posso incluir novos paradigmas, que são mais benéficos e que não representam verdade absoluta. Não representam fórmula mágica, fórmula pronta. Mas representam aquilo que vai funcionar para você, para a sua realidade e para o contexto de vida atual que você vive. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Eu tava tentando já há muito tempo voltar pro YouTube, mas eu ainda não tinha encontrado algo, né, esse motor que me fizesse entender o propósito, porque tudo que eu faço tem um propósito. Nada é jogado assim, à deriva. Tudo tem um propósito. Então, agora eu entendi o propósito desse canal. É isso. É ser um laboratório do despertar. E eu espero que vocês gostem. Espero que faça sentido aí pra vocês também, porque pra mim fez. Pra mim, assim, tá fazendo sentido. Tá fazendo mais sentido do que eu chegar aqui e ficar dando aulas pra vocês, né? Porque eu já tenho outros lugares que eu faço isso, né? Tem a comunidade, tem as terapias comigo, já tem outros lugares pra eu dar aula, pra eu ensinar conceitos, né? Essas coisas que eu aprendo na minha vida, que eu, enfim, descobri e agora posso mostrar pra vocês. Né? Aqui vai ter um pouco disso também, mas o foco é esse laboratório. Esse momento aqui, ele é o que vai dar base, estruturar, dar caminho para tudo. Então, estou dando aí para vocês, para mim, presente para vocês, presente para todos nós. Espero que ambos possamos desfrutar disso, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. E as minhas informações estão todas aqui na descrição para quem quiser entrar em contato comigo, beleza? Tchau, tchau!